Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Espero que todos tenham tido um bom dia. Hoje é sexta-feira. Graças a Deus. Sextou, galera. Sextou. Espero que o sextou foi bom para quem trabalhou, para quem fez qualquer coisa. Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos para a nossa leiturinha do dia? Vamos fazer a nossa leiturinha? Então, estamos no capítulo 16, né? Desse livro maravilhoso, que é do coração de Jesus. O que Jesus diria para você hoje, por José Carlos de Lucas. Falei direito, milagre. Gente, eu tava esquecendo a oração. Deixa eu fazer a oração logo, né? Amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos irmãos espirituais, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para mais um dia de leitura, de reflexão, que possamos sentir que Jesus realmente está conversando conosco através dessas palavras tão edificantes. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria Santíssima, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus! Vocês conhecem esse menininho? É um menininho que tem um síndrome de Down. Esqueci o nome dele. Aí ele tá no Instagram, ele tem uma página no Instagram, tem uns seguidores. Graças a Deus! Ele faz assim com a mãozinha, muito bonitinho, gente, uma fofura. Claro que, pra variar, não lembro o nome, né? Não sei como é que eu lembro do meu nome, gente. Não sei como, que é um mistério, é um mistério. Vamos lá? Então, lembrando que eu nunca leio antes, né? E também que alguém quiser sugerir alguma coisa, fazer uma crítica, falar alguma coisa, fiquem à vontade, não tem problema. Aí meus paizinhos ali, ó, papai e mamãe. Papai e mamãe, aqui é meu irmão e aqui sou eu. Vamos lá. A lógica do céu. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Será que é? Peraí, gente. Ih, tô doida. Tem o capítulo errado. Maluca. É o 17. Me perdoem. Eu não vou recomeçar, porque senão eu já vou até esquecer tudo que eu já falei. Nem sei mais o que falei. Então, é o 17. Culpa ou responsabilidade. Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Isso está em Mateus, versículo 2, capítulo 5. Eu me lembro bem daquele dia em que um paralético foi trazido à minha presença para ser curado. Eu tive compaixão dele, pois sofria muito e por longo tempo. A dor dos meus irmãos me dói por dentro, desde sempre. Eu olhei no fundo da alma e vi que a raiz da sua paralisia era um forte sentimento de culpa, pois havia um dia cometido grande injustiça, prejudicando seriamente uma pessoa. A culpa lhe consumia as forças interiores, exigia punição, por isso, inconscientemente adoeceu. Até então, ele ainda não tinha sido capaz de entender que o amor é que perdoa muitos pecados, não o castigo autopiedoso. Essa fala aqui, né, de Jesus, que fala que o amor é que perdoa muitos pecados, tá lá em Pedro, nossa querida Pedroca, versículo 4, item 8. Meus irmãos ainda seguiam pela ideia de pecado,
culpa castigo, quando na verdade eu lhes apresentei a lei do arrependimento, reparação e transformação? Infelizmente, muitos ainda acreditam que só o sofrimento redime o que não é minha mão tá seca. Verdade, porque embora sofremos, há os que permanecem com os mesmos comportamentos equivocados dos quais não abrem mão. Esses usam a culpa para compensar a permanência no estado de erro. É triste ver que muitos ainda preferem a culpa à responsabilidade pela própria transformação. Contudo, no caso do irmão paralítico, eu percebi que algo havia se modificado em seu íntimo. Vi que ele já não era mais o homem que, por orgulho, havia injustiçado o seu próximo. Ele havia reconhecido seu erro, percebido que a prepotência o levara a agir de maneira injusta com seu semelhante. As flores da humildade estavam começando a brotar em seu coração arrependido, disposto a renovar sua forma de viver e a reparar seu erro. Por isso, ele demonstrava estar em condições de ser curado, bastando que, com todo o meu amor, eu dissesse a ele que seus pecados estavam perdoados. Assim fiz, e ele se levantou e seguiu sua vida, tornando-se uma nova criatura para a alegria de todos. Eu quis contar essa história porque, de alguma forma, sinto que a cura do paralítico pode também curar algo dentro de você. A cura do nosso irmão paralítico realmente foi uma cura muito simbólica, né? Espera aí, gente, deixa eu agora desligar esse ar, porque agora meu quarto tá gelado e eu tô de camiseta, de manga curta. Bateu um frio. O que acontece? Jesus podia curar as pessoas, né? Fazia seus milagres. Mas ele não curava todo mundo. Por quê? Porque alguns ainda não estavam prontos, né? Para isso. Quando Jesus fala, pega a tua cama e anda, quando ele cura o paralítico, por que ele falou isso? Para nós levantarmos, nos perdoarmos, carregarmos os nossos fardos e caminharmos. Não teria adiantado, né, Jesus chegar, curar a pessoa Jesus virar as costas e a pessoa recomeçar tudo de novo. Às vezes a gente se depara na vida com pessoas assim, né? Que você estende a mão, que a pessoa parece estar pronta para uma mudança, para receber ajuda, parece estar querendo ser ajudada, mas no fundo não está pronta para fazer as mudanças necessárias que auxiliam na sua cura, na sua melhora, na sua evolução e receber aquela ajuda tão necessária que eles precisam naquele momento. A gente sempre fala, não adianta ajudar quem não quer ser ajudado, não é? Eu concordo só até um certo ponto, tá? Porque dependendo da situação, a pessoa também não entende que precisa de ajuda.
Então, aí vai recusar ajuda porque ela entende que não precisa. Aí cabe a nós, através da prece, né, da oração, colocando o nome daquela pessoa, fazendo preces, orações, mandando boas energias, bons fluidos, fazendo a nossa parte espiritualmente para chegar lá e conseguir penetrar no coração daquela pessoa e aquela pessoa um dia vai acordar. Vai acordar amanhã? A gente não sabe quanto tempo vai levar. Mas eu acho que é um dever nosso de fazer isso para tentar ajudar essa pessoa ao máximo. Às vezes é inútil, né? Às vezes não dá certo, mas às vezes também dá certo. Então, nesse às vezes sim, às vezes não, eu fico com o às vezes sim, tá? Eu fico com às vezes sim, por quê? Todos sabem que tive muitos problemas, né, com meu irmão, devido a processos obsessivos na sequência, né, que ele teve. Muitas coisas realmente assim, ele estava colhendo o que ele semeou também, enfim. Isso não vem ao caso agora, mas eu não desisti dele. Levaram anos. Foram anos. Mais de uma década de luta árdua para conseguir com que ele se torne uma pessoa mais pacificada. Meu irmão sofreu não só obsessão, como possessão também. Então, foi muito difícil, muito difícil. E teve uma fase que ele entrou no processo muito complicado de obsessão. E era nítido, porque a sua expressão corporal mudava totalmente, as palavras que ele usava mudavam totalmente, não era vocabulário dele, não era feição dele, não era a linguagem corporal dele que estava ali na minha frente. Era de um outro ser que me odiava a um ponto absurdo e, assim, eu me colocava lá embaixo e a minha mãe era a rainha. De vez em quando dá vontade de entender o porquê lá, porque tem alguma coisa a ver com as vidas passadas, obviamente, né? Então, eu, para esse espírito, era insuportável. E o que aconteceu? Ele abriu brecha para essa situação como? Aí que a gente tem que aprender como a gente não pode ajudar uma pessoa se a gente não estiver pronto. É nesse ponto que eu quero chegar. Meu irmão tinha um colega que era viciado. Que ainda é viciado até hoje, mas graças a Deus, assim, ele nunca mais apareceu nas nossas vidas. Mora lá pro lado de Petrópolis agora, eu acho. Se bem que há umas semanas atrás cruzei com ele aqui nas Américas, mas tudo bem, não me reconheceu, fiz de conta também que não, porque ele continua nesse vício, né? E na época ele estava viciado em cocaína, esse rapaz. E meu irmão tem uma alma de bom samaritano, ele quer ajudar todo mundo. E ele quer ajudar, ele quer estender a mão, ele quer não sei o quê, mas eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar. E ele quis ajudar esse rapaz. E o que aconteceu?
começou a usar cocaína. Eu percebi na hora. Eu olhava para ele e sabia. E até o dia que eu olhei para ele e na face dele eu vi como se fosse só o esqueleto e o rosto dele como de um morto. Falei, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para ajudar meu irmão? Porque eu não podia chegar abertamente e falar, você tá fazendo isso, isso e aquilo e não pode, você tá se... Enfim, não podia falar nada. O problema da pessoa que usa cocaína é que ela bebe também, né? Então, vocês imaginam como era a situação. Foi muito difícil. Foram momentos assim, emocionalmente, sistema nervoso, meu Deus, abaladíssimo. Minha mãe, coitada, ela sofreu muito com isso, porque minha mãe não tinha percebido de início. Depois, quando ela entendeu, foi bem... Ela teve muita dificuldade em aceitar, né? E foi assim que eu fui parar no Cefas. Isso foi há 11 anos atrás. 11 anos atrás, até um pouquinho mais. Não, foi mais. Foi antes de chegar, foi antes de ir pro Cefas, um pouco antes. Aí, graças a Deus, graças às orações e graças a uma moça que ele conheceu na época, ele conseguiu sair disso. Gente, vocês não imaginam o alívio que foi nessa casa por ele ter conseguido sair disso. Isso foram há 13 anos atrás, isso mesmo. 13, meu pai desencarnou há 14, deve ser mais ou menos uns 13 anos atrás. Foi um ponto, assim, eu cheguei num nível tanto de estresse, que era uma época que eu não fumava, fazia 4 anos que eu não fumava mais, que eu não colocava um cigarro na boca. E eu tava tão estressada que eu voltei a fumar. Porque eu não estava aguentando. E eu precisava, claro, psicologicamente, né? Porque não tem nada a ver, mas enfim. Mas eu precisava dessa válvula de escape, eu voltei a fumar. Mas eu não desisti dele. Da mesma maneira que eu não podia desistir dele, porque eu sabia que lá no fundo não era ele, né? Que ele poderia sair dessa, que eu sempre soube que ele tinha um fundo bom, que ele tem um fundo bom, que ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa generosa, ele é uma pessoa muito boa. Então, e é meu irmão. Então, não podia desistir dele. Mas, em compensação, eu conversei muito com ele, falando que ele não podia mais ajudar aquela pessoa, porque ele ajudando aquela pessoa, ele acabava se prejudicando. Porque aquela pessoa não estava disposta a pegar sua cama e andar. E até hoje não está. Há tantos anos. Então, assim, valeu a pena com meu irmão? Valeu, porque hoje eu vejo uma pessoa muito diferente. De vez em quando ele tem umas crisezinhas dele, mas eu comecei a perceber o que eu fazia. Comecei a conversar com ele, chamando um nomezinho carinhoso. Meu amor. Oi, amor. Oi, irmão querido. Oi, meu amor. Sim, até quando ele tá bravo, olha, poxa, meu amor, mas por que você tá falando assim comigo?
E ele, opa, voltou, né? Então, assim, então eu tô falando, às vezes vale a pena, como nesse caso. Meu irmão ainda não tá 100%, obviamente, né? Vai demorar, porque foram muitos anos. Então, até ele voltar ao normal, vai demorar um cadinho ainda, né? Mas a gente tá caminhando pra chegar nisso. Já aquele outro rapaz, infelizmente, também tem... Aquele outro rapaz tem todo um histórico familiar que é bem problemático. Que é um histórico familiar, uma família totalmente disfuncional. E, assim, a família, quem eu tento ajudar mais hoje em dia é a mãe. Porque ela tem uns problemas de saúde, são uma família que passa muito aperto, muitas situações. Ela tem consciência de tudo que ela plantou, né? Porque dos 4 filhos, só um que é razoável. Os 3 outros são muito problemáticos, muito mesmo. E, assim, é uma família muito disfuncional. E naquela família, meu irmão já tentou ajudar o irmão desse outro rapaz. Um outro rapaz também não funcionou. Então, assim, todos eles têm um tipo de vício. A filha, a única filha mulher, tem vício em beber. Esses 2 rapazes, vícios de droga. Um agora tá enfiado no crack. E o outro, não sei, só Deus sabe o que ele tá fazendo da vida dele. E aí tem um que se salvou, mas como é que ele se salvou? Saindo daqui, saindo desse núcleo, saindo desse nó. Ele mora no Espírito Santo e ele tá ótimo. Não usa entorpecentes, nem droga lícita, nem ilícita. Assim, bebe com moderação, faz as coisas dele com moderação. É um rapaz que trabalha, que corre atrás. Os outros, ninguém faz nada. Vivem todos em cima dela, nas costas dela. Exceto que tá em Petrópolis. Que volta e meia faz besteira também. Então, assim, aí, assim, eu tento ajudar ela. Porque ela se sente muito culpada, né? E é uma pessoa que também não tem um fundo ruim. Não é por isso que eu ajudo, entendeu? Mas eu ajudo por quê? Porque eu acredito que ela ainda consegue se regenerar. Ela tá... Infelizmente, a gente sabe que a conta chega, né? A conta tá chegando pra ela. Sempre tem alguma coisa acontecendo, tem algum problema de saúde sério, alguma coisa acontecendo com ela. Ela tá muito magra, ela tem vários problemas de saúde, enfim. E ela passa um bocado na mão dos 2 que ficam aqui no recreio, né? Então, a gente tem que aprender, a gente aprendeu com Jesus, que a gente tem que ajudar sim. Mas, às vezes, nós percebemos que não adianta tentar ajudar porque aquilo não vai adiantar nada. E é triste. É triste porque a gente quer, mas não vai adiantar. Então, nós precisamos acordar, cair em si, né? E perceber que não vai dar certo. Não adianta, a pessoa vai continuar a mesma, vai continuar fazendo os mesmos enganos. O coração da pessoa não está pronto nem para perdoar os outros, nem para se perdoar a si mesmo, né? Porque, por exemplo, no caso dessa família, todos esses problemas começaram com a avó materna, né? Então, era uma família que tinha tudo para estar tranquila, porque o avô materno deles, então o esposo da avó, era dono de construtora. Ele tinha, na época, uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro. E hoje eles vivem muito dificilmente, né? Com
muitos problemas, enfim. Todos esses problemas disfuncionais que já vieram acontecendo com a avó materna, a qual passou um bocado na mão deles, porque foi ela que iniciou eles a usarem entorpecentes, né? Ela que começou com isso. Então, eles tinha uma época que acabavam culpando, né, a avó por isso. E a avó, quando ela já estava idosa, ela passou muitas dificuldades na mão deles, dos netos. E isso passou para a filha passou para os filhos, né? Então a filha dela, que é a pessoa que eu tento ajudar, né, da maneira que eu posso, ela gosta muito de mim, graças a Deus ela me escuta, já é uma senhora, né? Nem sei quantos anos ela tem, um certo, não dá nem pra ter uma ideia de quantos anos ela tem, porque ela tá muito, muito debilitada fisicamente. Então, assim, e aí, hoje em dia, eles sugam ela, porque também acabam jogando a culpa em cima dela do que aconteceu, e não conseguem perdoar nem ela, nem a avó, por eles estarem nessa situação que eles estão hoje, em todos os sentidos. E a pessoa que mais cobra, né, que menos perdoa, é a filha, que teve seus filhos lá e jogou pra cima da mãe. Um dos filhos mora lá com o pai, porque o pai nem deixa chegar perto da casa deles, né? E é uma situação que ela passa muitas dificuldades. Infelizmente, ela está colhendo aquilo que ela plantou lá atrás, quando eles ainda eram novos, adolescentes, né? Que ela não botou freio, que ela não afastou aquela época das drogas, né? Dos entorpecentes. E é isso que Jesus fala que pra gente ser curado, a gente precisa perdoar. E eu acho que ela, de uma certa forma, também não perdoa a mãe e não se perdoa, ela se cobra muito. Então, eu quando eu converso com ela, nunca, em maneira alguma, nunca falei nada nesse sentido. Só falo pra ela, você tem que se cuidar, você precisa se cuidar, você precisa ir no médico, você precisa se alimentar direito. Quando eu falo com ela, é esse tipo de coisa. Você precisa se equilibrar, você precisa ficar bem, né? Eu até sugeri várias vezes que ela vai morar, que o filho, que ela vai morar lá com ele, lá no Espírito Santo, para sair desse bololo aqui, lá com o filho, vai cuidar melhor dela, aquele outro filho, enfim. Então, mas ela não tá pronta, ela não está pronta ainda, eu acho que para se perdoar e para perdoar a mãe, e agora também perdoar os filhos, né? Porque de uma certa forma ela culpa também os filhos por tudo que ela passa. Então a cabeça dela ela fica doidinha, meu Jesus. Ela fica doidinha. Eu sou pneu, mas ela fica doidinha, tadinha da criatura. Assim, eu não falo tadinha no sentido de pena, não. Nesse sentido de compaixão mesmo, porque eu gosto dela, apesar de todos os equívocos que ela cometeu, né, ao longo da vida, eu gosto dela. Que no fundo também ela é uma pessoa boa, mas ela é uma pessoa que não tem discernimento, né? Ela já deve estar beirando 70. Então, assim, eu vejo, sabe, e me dá um aperto no coração. Eu gostaria de poder fazer mais, mas eu não posso, não é? Eu não posso. Eu acho que uma das salvações dela hoje em dia é o neto mais velho que mora lá e que dá muito apoio para ela. Graças a Deus é um garoto saudável, né? Ele é grandão, saudável, forte, ele não faz besteira e ele ajuda muito a avó.
ele mora com ela. Então eu acho que é o alento que ela tem que acaba trazendo dentro daquela casa totalmente disfuncional um ser equilibrado. E eu acho que também um dos motivos pelo qual ela não sai, porque eu acho que ela tem medo de que ele também entre nessa onda dos tios, da mãe, enfim. O paralítico estava pronto, né, para aceitar ajuda. Pegou e voltou a andar, né? Passaram ele lá pelo telhado lá do casebre. Jesus conversou com ele, ó, pimba, levantou e foi embora, né? E foi semear o bem. Mas ele estava pronto. Ele estava pronto, ele estava aceitando a cura em todos os sentidos, porque ele já tinha crescido moralmente, né, espiritualmente, mas acima de tudo moralmente. Por quê? Porque ele tinha se perdoado pelo equívoco que ele havia cometido. E ele aceitou seguir em frente porque ele percebeu que estava na hora, né? E que ele podia. E é a mesma coisa quando nós desencarnarmos, o que vai acontecer? Nós vamos desencarnar da mesma maneira que nós estamos. E nós precisamos levar conosco boas coisas, uma bagagem boa, leve, né? E a bagagem leve é o que? É a nossa consciência tranquila, é ter perdoado aqueles que nos magoaram, né? Vamos lembrar do Pai Nosso, né? Vamos lembrar também da música, da oração de Francisco de Assis, perdoando que se é perdoado, né? Então, vamos fazer a nossa parte do perdão para nós nos curarmos internamente e caminharmos, continuarmos a nossa jornada. Se a gente ainda tiver algum rabo preso, falar assim, se a gente ainda tiver alguma situação que a gente ainda tá meio, desfaz dessa bagagem, se desfaça, joga fora, faça o necessário para poder ir para frente, para quando a gente chegar lá do outro lado, a gente não tiver tanta bagagem para carregar e para a gente não passar tanto tempo no umbralzinho, né? De umbral basta terra, né? Porque a terra já é um umbral, né? Aí depois tem um outro umbral. Aí depois tem um umbralzinho. Aí depois ainda tem o nosso lar que fica ainda um pouquinho no umbral. Enfim, a gente sabe, né? Mas para isso, né? Pra gente começar realmente a nossa evolução, principalmente moral, a gente precisa fazer dar esse passo, né? Dar esse passo e nos perdoarmos a qualquer, perdoar a quem nos tem ofendido, né? Porque não adianta a gente ficar carregando esse peso todo, arrastando essas correntes de culpa, disso, daquilo, porque isso não vai nos levar a nada, só vai atrasar as nossas condições, só vai atrasar a nossa evolução, só vai atrasar com que a gente consiga dar aquele passinho que a gente precisa dar. Porque essas correntes são pesadas. Corrente da culpa, do ressentimento, são correntes muito pesadas. A gente não vai andar se a gente ainda estiver arrastando elas. E vamos arrasta de lá, arrasta de cá. E evoluir que é bom, nada. Então vamos parar, vamos lá, vamos jogar essas correntes fora, jogar, vai embora, esquece.
se perdoa, perdoa e vamos em frente, né? Como eu gosto de falar, vamos sacudir a poeira, vamos embora, né? E vamos tirar sempre o proveito do melhor de cada situação em nossas vidas. Tal coisa foi difícil? Foi, mas o que aconteceu de bom para mim? O que eu tirei? Qual foi o ensinamento que eu tirei daquilo? Vamos aproveitar os ensinamentos que a gente consegue nos momentos difíceis, que a gente aprende mais na dificuldade do que quando a gente tá tudo pacificado. Quando tá pacificado, tá tranquilo, a gente não aprende muita coisa não. Não tem nada para aprender, tá tudo tranquilo, tá um mar de rosas. Mas é na hora que o bicho pega, que a gente aprende, que a gente vê também se a gente aprendeu. O que a gente aprendeu para botar em prática, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não queria ter, assim, eu não dei nomes, né? Então, assim, mas eu acho que foi um exemplo bem legal, porque são 3 exemplos, né? Um que há muita dificuldade, hoje em dia percebe, né? Que tem uma mudança, a gente percebe que tem uma mudança absurda. Um outro que não sai do lugar porque não consegue perdoar, não consegue perdoar o outro, não consegue se perdoar, continua naquele mesmo, como é que fala? Daquele mesmo jeito, né? Não consegue sair do lugar, tá lá preso naquele lugar e não sai do lugar por nada. E aí tem aquela outra pessoa que se culpa muito e que já está sofrendo as consequências fisicamente de tudo aquilo que já passou, né? Provavelmente não só nessa, mas também em outras encarnações, e que tenta andar um pouquinho, mas com grandes dificuldades, porque ainda tem grandes amarras e coisas segurando. Então vamos seguir adiante, gente. Vambora sem olhar para trás. Vamos fazer o necessário para evoluirmos moralmente. Porque evoluindo moralmente, nós evoluímos espiritualmente, chegamos mais perto de Jesus, né? A gente tem que aprender a deixar Jesus brilhar, bater, deixar o coração de Jesus bater aqui no nosso peito. Deixar os mentores espirituais que estão conosco, com autorização e por intermédio de Jesus aqui do nosso lado, encostado na gente, nos sugerindo as boas ações, os princípios, nos ensinando a sermos cristãos. Vamos ouvir a voz da nossa consciência que fala mais alto, porque nós sabemos o que é certo, o que é errado. Vamos tentar fazer o bem sempre, mesmo quando é difícil. Mas vamos tentar de qualquer maneira. Se não puder fazer o bem, não faça o mal, né? Então, isso a gente já tem dentro da gente. Mas antes de tudo, vamos deixar o nosso coração falar também, né? Tá bom? Consciência, moral, espiritual. Vamos seguir adiante, vamos seguir as nossas encarnações da melhor maneira possível para a gente poder evoluir em todos os sentidos. Tá bom, gente? Nós não vamos virar nenhum Chico Xavier nessa encarnação, não vamos virar nenhum Dalai Lama não, porque ele é mais ou menos, mas um Gandhi. Não vamos virar nenhum Gandhi, nenhuma Madre Teresa nessa encarnação, mas a gente pode fazer um pouquinho para poder amenizar a dor do outro e a nossa. Estamos bem? Estamos de acordo? Então tá, então vamos fazer a nossa oração. Amada Irmã e Mestre Jesus, Doce Mãe Maria, queridos mentores, amigos espirituais, agradecemos a presença de vocês conosco nesta noite para mais um momento de leitura. Que essa leitura possa ter sido proveitosa, que possamos levarmos conosco a certeza do amor de Jesus e a certeza de que, perdoando, seremos perdoados e poderemos seguir adiante com as nossas existências
que poderemos nos elevarmos espiritualmente, moralmente, crescermos, nos tornarmos pessoas melhores e espíritos melhores, cada vez melhores. Que possamos amanhã sermos melhor que hoje. E eu tenho a certeza de que lá na frente olharemos para trás e diremos: eu consegui, eu venci, graças ao amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso. E vamos agradecer, né? E espero que todos tenhamos uma boa noite de sono, né? Uma noite de paz, com Jesus no coração. E que quem estiver assistindo de manhã, então sábado de manhã, possa ter um lindo dia amanhã, um sábado cheio de luz, de harmonia, de equilíbrio, de paz, de saúde, proveitoso, com as melhores coisas que tem no planeta para nos oferecer. Vamos olhar mais para a natureza, aproveitar cada instante de nossas vidas. Está bem, queridos? Beijos nos corações e eu falo com vocês amanhã. Amo vocês.